dia, meus amigos. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Sérgio. Vamos continuar nossa aula de mecânica dos fluidos, hoje é a aula número 2. Na aula de hoje, nós iremos abordar a aplicação das equações da quantidade de movimento e da energia mecânica em mecânica dos fluidos. Iremos abordar os conceitos básicos, a equação da quantidade de movimento, a equação de energia mecânica e a equação de Bernoulli. Tranquilo? Então, vamos lá. Bem, pessoal, antes da gente entrar nas equações, é preciso lembrar alguns conceitos básicos. O principal conceito que eu vejo que nós precisamos associar a esse processo é o conceito de volume de controle, tá certo? É muito comum essa utilização de um volume de controle na mecânica dos fluidos. O que então vem a ser um volume de controle? Observe bem, quando falamos de fluidos, de movimentação de fluidos, escoamento de fluidos, nós podemos ter vários exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, a água encanada que chega na sua casa, ela vem de um determinado lugar, certo? Ela vem de um reservatório. E desse reservatório até a sua casa, ela percorre o quê? Percorre vários canos, ou seja, ela escoa do reservatório até chegar na sua casa, não é verdade? Digamos que eu quero fazer uma análise de como é que está o comportamento dessa água que está chegando na sua casa. Se você pensar bem, uma tubulação pode chegar, no caso do reservatório, pode estar a quilômetros de distância da sua casa, não é verdade? Então, para me fazer uma análise do interior, do comportamento desse fluido dentro desse cano, perceba que seria uma extensão muito grande para levar em consideração. Então, o que eu posso fazer? Para poder facilitar a minha análise, eu posso simplesmente considerar uma pequena parcela ou um volume de controle. O que é um volume de controle? Ele nada mais é do que uma região limitada, certo? Um espaço de interesse limitado. Limitado por quem? Por superfícies de controle ou fronteiras, onde essas fronteiras podem ser reais ou imaginárias, como vocês estão vendo aí no exemplo aí. Nós temos aí uma conexão em L, não é verdade? Onde tem fluido entrando na parte superior com velocidade V1 e saindo na parte inferior com velocidade V2. Quem é a nossa fronteira aí? As paredes desse tubo, e nós temos aí duas fronteiras imaginárias, que é bem no ponto 1 e no ponto 2, ou seja, são delimitações que eu fiz para poder analisar o comportamento desse fluido, tá certo? Então, mais uma vez, o que é um volume de controle? É uma região de espaço de interesse limitada por superfícies de controle ou fronteiras por onde pode correr fluxo de massa, ou seja, passagem de fluido. Outro detalhe além disso, os volumes de controle, eles também dependem do objetivo de análise e das condições conhecidas do sistema. Ou seja, eu vou determinar um volume de controle de acordo com a facilidade que ele vai me proporcionar para ser analisado. Então, vai depender de mim a seleção do formato e da onde que vai ser tirado esse volume de controle. Tranquilo até aí? Outra coisa que devemos levar em consideração é que em uma massa fluida, contida em um volume de controle, a força-peso associada à ação da gravidade é denominada de força do corpo. Por que isso é necessário conhecer? Porque nós temos que dentro do escoamento desse fluido, várias forças serão geradas sobre ele, como por exemplo, a força-peso ela vai proporcionar o seu escoamento. Outra força, a força de superfície, que atua sobre a matéria interna e adjacente à superfície de controle, também vai gerar esse escoamento. E essas forças vão ser capazes de produzir ou modificar o escoamento desse fluido. Tranquilo? Bem, a diferença de comportamento do fluido e o escoamento, ela pode ser justificada por suas propriedades do próprio fluido, no caso, as intrínsecas sobre ele. Por exemplo, a viscosidade. A viscosidade é uma propriedade que influencia muito no comportamento do escoamento dos fluidos. Por quê? O que é que vem a ser essa viscosidade? A viscosidade ela é a resistência que o fluido apresenta ao escoamento. Ou seja, sendo que essa resistência é definida como um atrito interno, né, que é resultante do movimento de uma camada de fluido, em relação à outra. Ou seja, ela vai ser a dificuldade que o próprio fluido vai gerar em se movimentar. Uma forma básica de você entender seria o quê? Quando você faz a movimentação, quando um fluido está se movimentando, você deve imaginar ele não como um corpo único. Nós sabemos que um fluido ele é feito por várias camadas de moléculas.
certo? Então, como é que seria a ação da viscosidade? É bem simples. Quando um fluido entra em contato com a parede da tubulação, por exemplo, nós temos que as moléculas da camada superior estão em contato com essa tubulação, correto? As de baixo não estão em contato, quem está em contato é a de cima. Como o fluido tem uma viscosidade relativa, a camada de cima, de fluido, ela vai se conectar com a tubulação, ou seja, ela vai ficar presa na tubulação, digamos assim, certo? Por conta do atrito entre as duas. Como a camada de baixo não está fixa, ela vai se movimentando. Só que pouco a pouco, essa camada presa, ela vai se perpetuando no restante do fluido, como a gente vai poder ver mais na frente quando falar de velocidades e falar de escoamento interno e externo. Outro conceito básico importante de se entender, que vem a partir de viscosidade, é o conceito de fluido newtoniano e fluido não newtoniano. Um fluido newtoniano é um fluido cuja viscosidade, ou o atrito interno, por assim dizer, ele é constante para diferentes taxas de cisalhamento. E ele não vai variar com o tempo, como por exemplo água, leite, óleo, entre outros, certo? Os fluidos newtonianos, a tensão é diretamente proporcional à taxa de deformação. Já nos fluidos não newtonianos, são aqueles cuja viscosidade vai variar proporcionalmente à sua energia cinética, ou seja, a velocidade que está sendo imprimida. E mesmo esse mesmo fluido responde de forma quase instantânea, por exemplo, a tinta, ketchup, entre outras coisas, outros materiais. Sempre que houver um escoamento, vai haver tensão de cisalhamento devido à viscosidade. Como eu disse, nós temos que a camada superior está em contato com a superfície da minha tubulação. Então nós temos um contato, nós temos um atrito. Então sempre que eu tiver escoamento, vai ter atrito, já que o fluido vai estar dentro da tubulação, certo? Contudo, como forma de simplificação quanto à influência dessa viscosidade sobre o escoamento, quando eu tenho que essa minha viscosidade, esse meu atrito, ele é baixo, ou seja, quando a sua proporção, a sua importância em relação à força do corpo ou da superfície for considerada irrisória, pequena, eu posso, matematicamente, considerar que o fluido é invíscido. O que seria invíscido? Um fluido sem viscosidade. Mais uma vez, não é que esse fluido não tenha viscosidade na sua propriedade, mas sim que a sua viscosidade é tão pequena, em relação às forças, né, no caso, ela é tão pequena que, em termos matemáticos, eu considero como se ela não existisse, tá certo? É o mesmo caso que a gente viu na aula passada, quando a gente falou de fluidos incompressíveis e compressíveis. Nós dissemos que todo fluido é compressível, só que às vezes sua compressividade é tão pequena, tão baixa, que ele é tratado como um fluido incompressível. É o mesmo princípio, tranquilo? Na prática, eu tenho que fluidos como a água ou óleo podem ser considerados invistos. E os escoamentos desse fluido são chamados de escoamentos invistos, certo? Em geral, o escoamento de líquidos pode ser modelado também como um escoamento incompressível, lembrando também do que a gente falou na aula passada, pelo fato de que o peso específico desse fluido vai apresentar uma pouca variação com a pressão em uma determinada condição. Quando a propriedade do escoamento em um volume de controle não varia com o tempo, nós chamamos esse escoamento de regime permanente ou estacionário, certo? Quando a velocidade do fluido tem um sentido normal, ou seja, perpendicular à superfície de controle, e a mesma em toda a superfície, o escoamento é denominado unidimensional. Você pode observar aí, nessa imagem, que no modelamento de escoamento é comum a gente definir as linhas de fluxo, ou seja, o sentido que o meu fluido está escoando, certo? Normalmente essas linhas são formadas por pontos, certo? De tangentes ao vetor, que vão indicar o sentido da velocidade do escoamento. Tranquilo até aí? Bem, após os conceitos básicos, a gente consegue entrar agora nas equações de movimento. Nós vamos ver, como eu disse inicialmente na aula, 3 equações: a equação de movimento,
equação de engenharia mecânica e equação de Bernoulli. Vocês vão ver que essas equações são bem simples e são derivadas de leis que nós já conhecemos, como por exemplo, a equação da quantidade de movimento, ela é derivada da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é massa pela aceleração do corpo. Então, por definição, a quantidade de movimento de um corpo vai representar o produto da sua massa pela sua velocidade. Como assim, professor? Bem, a gente sabe lá da física 1 que a aceleração nada mais é do que o quê? Velocidade em função do tempo, não é verdade? Então, substituindo isso aí na equação 14, como vocês podem ver na imagem, então nós temos que a nossa força resultante, ela vai ser a massa pela variação de velocidade pelo tempo. Só que nossa massa, quando ela varia com o tempo, nós podemos chamar ela de vazão mássica de fluido. Então nós podemos gerar aí nossa equação 17, onde a força resultante vai ser a vazão mássica, ou seja, a vazão de massa pelo tempo, multiplicado pela diferença de velocidade do ponto 2 pelo ponto 1. Um caso tipo que a gente pode observar da utilização da equação da quantidade de movimento seria a determinação da força do jato de água no interior de uma turbina Pelton, sobre a pá da turbina, como vocês podem ver na imagem aí. Na nossa aula presencial, a gente vai calcular essa força para que vocês possam entender melhor como é que funciona essa equação e como é que ela é aplicada. A segunda equação, a equação da engenharia mecânica, ela é uma outra forma útil de se estudar as características do escoamento dos fluidos e a utilização da equação de energia mecânica para um volume de controle. Essa equação contabiliza as várias formas de energia envolvida em um fluxo, como por exemplo, a energia cinética, energia potencial, as perdas de energia que podem ocorrer nesse escoamento, devido, por exemplo, à força do atrito viscoso, e a energia fornecida, por exemplo, por uma bomba ou um compressor, retirando ou mesmo colocando volume, no caso, certo? No meu sistema. Então nós podemos chegar nessa equação aí, que contabiliza, então, no caso, nós chegamos aí em dois pontos, contabilizando no ponto de entrada e no ponto de saída do escoamento de um fluido. Observe aí que nós temos aí, no lado esquerdo, nós temos pressão 1 sobre a pressão específica, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a altura Z1, mais HP, menos HT, menos HL. Você pergunta, professor, mas o que é isso? É bem simples. Nossa primeiro, pressão 1 sobre pressão específica, é a nossa carga de pressão. Nós vimos na aula passada, quando nós falamos de altura, nós temos que a altura ou altura de pressão ou carga de pressão nada mais é do que a altura necessária para se modificar a pressão, não é verdade? Então nós temos LBI, nossa carga de pressão, que é a pressão 1 dividido pelo seu peso específico. Nosso segundo valor, velocidade ao quadrado sobre 2G, é a nossa conhecida energia cinética. E nosso Z1, que é nossa altura, nossa energia potencial. Professor, mas esses HI, o que são? São as alturas de cargas adicionais, ou seja, aquelas perdas ou ganhos, que nós falamos agora há pouco, que podem ser acrescentados no sistema, que podem vir a existir, tá certo? Então, uma aplicação prática dessa equação pode ser, por exemplo, elevar a água de um reservatório, vocês estão vendo na imagem, de um nível mais baixo para um nível mais alto. Nós temos aí um exemplo claro da equação da energia mecânica. A equação de Bernoulli, na verdade, ela é um caso especial da equação da engenharia mecânica. Ou seja, a diferença da equação de Bernoulli para a equação da engenharia mecânica, da equação da mecânica, é que a equação de Bernoulli, a equação da engenharia mecânica, a equação de Bernoulli, ela considera o escoamento em um regime permanente e que o seu fluido é incompressível e víscido. Ou seja, ela despreza as perdas. Então eu não tenho, como vocês podem ver na imagem, aqueles Hzinho que a gente tinha ainda agora. Ou seja, ela desconsidera as perdas do sistema. Basicamente isso. Dessa forma nós temos essa equação aí, onde as alturas de carga são nulas, como eu disse, e eu vou ter que a nossa pressão 1 sobre peso específico, velocidade ao quadrado 2G, mais a altura, igual ao outro lado. Tá certo? Como vocês podem observar na imagem.
Outra forma de eu utilizar a equação de Bernoulli, porque, por exemplo, essa forma aqui, da equação 19, ela é escrita na forma da altura de carga, ou seja, pressão, peso específico. Mas eu posso representar ela também através dos termos apenas da pressão. Como é que seria isso? É bem simples, ó. Aqui eu não tenho pressão dividida pelo peso específico, não é verdade? Então basta eu multiplicar tudo por quem? Pelo peso específico. Lembrando que nós vimos anteriormente o quê? Que a nossa pressão, no caso, que o nosso peso específico, nossa pressão, ela vai ser o quê? O peso específico multiplicado pela altura, verdade? E vimos que o peso específico, ele vai ser a densidade pela gravidade, correto? Então, observe bem, eu multipliquei tudo pelo meu peso específico. Perceba que no primeiro ponto ficou apenas pressão 1, no segundo ponto ficou o quê aí, ó? Ficou densidade V1 quadrado sobre 2. Por quê, professor? Ora, se eu tenho que o peso específico é a densidade pela gravidade, então minha densidade vai ser o meu peso específico dividido pela gravidade. Então, isso aqui, por que isso é importante? Fazer essa troca para gerar a minha equação em termos da pressão. Porque isso me garante, por exemplo, uma das propriedades da equação de Bernoulli, que afirma o quê? Que a pressão total permanece constante ao longo de uma linha de fluxo. O que é pressão total? É o somatório da pressão estática mais a pressão dinâmica mais a pressão hidrostática. Pressão estática, a pressão do corpo. Pressão dinâmica vai ser a densidade multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2. E pressão hidrostática nós vimos no início das nossas aulas, na nossa primeira aula, que é o quê? Que é o peso específico pela altura. Então, a soma dessas três me dá a minha pressão total. E a minha pressão total tem que ser constante, ela é constante ao longo de uma linha de fluxo. Tranquilo até aí? Bem, pois ficamos por aqui e até a próxima aula.